partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 14 de maio de 2016. Eu sou Heitor Facini e começa agora o Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje falaremos sobre a disputa pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O canal Esporte Interativo já tirou a Champions League da ESPN e agora disputa com a Globo a preferência dos clubes nacionais. Veremos também quais são as possíveis consequências que essa disputa pode trazer para o futebol tupiniquim. Entrevistamos o jornalista do portal Trivela, Felipe Lobo. Também conversamos com o vice-presidente de marketing e mídia do Esporte Clube Internacional, Luiz Henrique Nunes, e com o gerente de aquisições da ESPN Brasil, Carlos Maluf. Fique ligado! Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa, a gente tem a participação do Carlo Napolitano, do Zeca Marques e de Tuca Américo. Carlo Napolitano, quais são os temas para esse programa? Olá, amigos. Na verdade, hoje eu vou falar de basquete, né? Primeiro, eu queria mencionar aqui que na última segunda-feira, no dia 9, o projeto Suzete Basquete, que eu sempre comento aqui nos programas, ele foi homenageado na Câmara Municipal de Bauru com uma moção de aplauso pelos resultados esportivos, que eu sempre comentei aqui no ano passado e nos anos anteriores, tanto a nível regional, né, de conquistas na Liga do Centro-Oeste Paulista, como também no estado, que no ano passado o time sub-12 desse projeto foi vice-campeão, perdendo para o Palmeiras, né, a equipe do Palmeiras. Ô, Carlos, por que você acompanha tanto essa categoria? Só por acaso meus filhos participaram do projeto e um deles jogar, que é o Pedro, né? Tanto o Pedro e o Lucas participam do projeto e eu estive lá na Câmara Municipal, o Pedro fez questão de ir acompanhar a Suzete para receber essa moção de aplauso, e eu estive lá na última segunda-feira. Passou ao vivo pela TV Câmara, né? Eu até mandei um recado para minha esposa para ela ver, ela foi está de fato, mandei abraço ao vivo, e foi legal, foi uma homenagem proposta, uma moção de aplauso proposta pelo vereador Fabiano Mariano, e foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Então acho que é um reconhecimento de um projeto que é um projeto social, na verdade. Além de ser um projeto de prática esportiva, o projeto em si também tem uma preocupação de transformar as crianças ali em bons cidadãos, né? Colegas, parceiros. Então acho que a Suzete também consegue desenvolver esse objetivo junto com a molecada, e o projeto abrange ali crianças de 6 a 14 anos e tem aí já vários anos que ela faz isso, então nada mais merecedor de uma homenagem de Bauru, né? Da Câmara Municipal de Bauru. E você vai falar do Bauru Basquete? Falarei, né? Uma coisa que me surpreendeu, né? Eu estive na última semana, no último sábado, no jogo entre Bauru e Brasília, que foi o segundo jogo da série. A Bauru, todo mundo sabe, já fechou essa série, fez 3-0. Me chamou muita atenção o jogo, né? Eu tenho acompanhado o Bauru Basquete já há algum tempo, e algumas coisas me chamaram a atenção, até quando começou o jogo, eu perguntei pro meu amigo que estava ao meu lado, o Paulo, falou, quem tá fazendo a função de armador? Ele falou, o Alex. Daí eu nem lembrava que o Alex tinha sido armador, e parece que quando ele foi pra NBA, ele fazia essa função lá. E parece que o time se encaixou, né? Parece que o time acertou nessa formação, e não dá nem para ter saudades do Ricardo Fischer, que tá machucado, né? E uma das surpresas minhas foi o Paulinho Borassini, que é o armador que veio até para substituir o Larry Taylor, né? E ele fez uma partida no sábado passado que para mim foi sensacional. Ou seja, ele fez ponto de 3, arremesso de 3 acertados, fez infiltrações, conseguiu fazer o jogo correr e fluir de uma forma que há um tempo atrás o Bauru não fazia. Não sei se é a participação do Alex como um segundo armador, auxiliando na armação e tirar a responsabilidade de um só, que até então era do Ricardo Fischer, mas me agradou muito. E em decorrência disso, na minha suposição, o time deixou de ter apagões, né? Eu assisti o jogo da última... Qual foi o último jogo? Terça-feira. Da última terça-feira. Eu achei que o time está mais equilibrado e não dependente só daqueles chutes de 3 pontos. Sim.
né? Que quando caía tava tudo certo, quando caía... E o time tá defendendo bem. Defendendo muito bem, E muito o bem. Paulinho, na última terça, também foi o líder em pontos do Ele time fez do 22 Bauru. pontos, foi o cestinha. E também, agora que vai disputar a final, vai disputar mais uma vez em Marília, longe de Bauru. É uma coisa que precisa ser resolvida, né? A gente está aí com um time importante, disputando finais de vários campeonatos, é um time em destaque em nível latino-americano, né? E a gente não tem aqui a nossa... Mas, Tucameca, eu sempre disse que Bauru não sabe preservar o seu patrimônio esportivo. Sim. Então, o estádio do BAC não existe, o Bauru Tênis Clube deixou a sede na cidade, a Associação Luz Brasileira também deixou a sede na cidade, só tem as sedes de campo. E Bauru, que ultimamente, nos últimos anos, só tem se notabilizado no esporte, só não, mas especialmente com basquete, é impensável que não se pense em construir um ginásio que possa abrigar uma final de campeonato E nacional. atender outras equipes. A gente tem o vôlei feminino, a gente tem o futebol de salão que poderia ser Poderia, atendido por um ginásio por um ginásio mais esportivo. adequado, né? E outras atividades também, que a gente sabe que um ginásio abraça para uma cidade. Então fica aí a pergunta, onde foi parar o projeto do nosso E ainda ginásio? tem problemas com o panela de pressão, né? Que o panela de pressão é propriedade do Noroeste. Sim. E esse contrato de aluguel do Noroeste com a prefeitura ainda não foi renovado. O Noroeste, na teoria, está fazendo o papel de bom samaritano e deixando o Bauru jogar no estádio sem ter o contrato renovado, que é outro problema, porque tem imbróglios que o Noroeste deve mais de 1 milhão de IPTU com a prefeitura, e a prefeitura fala que não pode renovar com um contrato de aluguel com alguém que deve para ela. Mas poderia anistiar. Por isso anistiar, que entrou na jogada uma fundação de uma instituição de ensino superior e fez o arrendamento da panela de pressão para que pudesse ser feito esse contrato de locação. Mas muito embora tenha um estádio precário, né? Eu já falo aqui várias vezes, e é ruim de acesso, ruim de acomodação, não é nada ergonômico, a panela de pressão. Muito calor. Nem na TV é muito bonito. Não é. Mas aí o que chama atenção, Tuca, você pode confirmar que eu não vi o jogo da terça-feira, eu dormi durante o jogo, na verdade. Não pelo jogo, mas é que eu estava cansado mesmo. E me parece que também não houve apagão, muito embora o Jornal da Cidade tenha mencionado que teve um apagão no terceiro quarto, né? Que Brasília assumiu por pouco apagãozinho tempo, que não foi comprometedor como era tempos atrás. Apagão houve em Maceió no jogo da Copa do Brasil entre CRB e Vasco. Aí houve apagão. Aí de iluminação. Exatamente. Apagão de desconcentração do time, Zeca, porque a gente comentou isso aqui. Ou no amistoso Brasil-Argentina em resistência, que não aconteceu, né? A resistência não resistiu. Estourou a resistência do estádio. Mas para terminar, as finais, o Bauru já está garantido, agora só espera o resultado e talvez já saia nessa tarde entre o quarto jogo de Mogi e Flamengo, lá em Mogi, né? Eu estou torcendo para que o Mogi passe, né? Mas o que chama atenção também é que as finais também serão disputadas em 5 jogos. Há 2 anos ela era disputada em um jogo só, daí passou para 3 ano passado, agora serão 5. Aí para quem gosta de basquete, a gente vai ficar numa ansiedade, né? Porque os jogos estão marcados para sábados, né? Com exceção de um jogo que é numa quinta-feira. Então o primeiro jogo é no sábado, dia 26 de maio, o outro dia 28 de maio, que é o outro sábado, depois 4 e 11 se forem necessários. Então os times aí, os torcedores ficarão numa ansiedade de quase um mês esperando o resultado final. E tendo que ir para Marília. E tendo que ir para Marília. E outra coisa é que se a final for Bauru e Mogi, vamos ter um campeão inédito no NBB, né? Que seria a primeira vez que não vai ser o campeão ou Flamengo ou Brasília. Agora os comentários de Tuca Américo. Qual tema você trouxe para essa semana, Tuca? Bem, vamos lá. Diz que não é, segundo o meu amigo Zeca Marques, não é nenhuma novidade, mas o técnico argentino Ricardo Lavolpe, né, diz que vai mandar uma mensagem aí, um torpedo, né, uma mensagem de texto para a FIFA, né, pedindo para que o número de jogadores no futebol seja reduzido para 10 jogadores, né, porque ele fala que aumentar o campo não dá porque você tem um custo muito alto de reformas e tal. Né, o mesmo se aplica à trave, diz que não querem diminuir ou aumentar a trave, então ele sugere que seja diminuído aí o número de jogadores. Né? E o que ele aponta aqui? Vou abrir aspas para falar o que ele pensa. Por que não posso sugerir, né, os 10 jogadores? Joguei em mundiais, fui campeão, estudei futebol. Não podemos aumentar os campos por causa de custos, o mesmo em relação às traves. Então deixemos como está e vamos tirar um jogador. Essa mudança não permitirá que as equipes se fechem em campo e assim a gente vai recuperar o espetáculo, ele diz, Zeca Marques. Você concorda com isso? Só para fechar, o Volpe está radicado no México, ele foi técnico da seleção mexicana na Copa de 2006 e atualmente trabalha no Chiapas e foi goleiro da seleção argentina campeã mundial de 78.
né? Bom, como eu disse, essa ideia não é nova. Na verdade, não é a FIFA que decide essa mudança de regra, porque isso envolve a regra 3, que é o número de jogadores em campo. Isso envolve a International Board. Os velhinhos da International Board, que tem as federações do país de Gales, Escócia e Inglaterra, que vão decidir sobre isso. Em tese, a ideia não me parece tão estapafúrdia como muitos pintaram na imprensa, porque sempre que um jogo tem uma expulsão de um jogador, ou de 2 jogadores, um de cada equipe, o jogo fica mais animado. O jogo fica a mais espaços em aberto. campo. O jogo fica mais franco, mais aberto, com mais possibilidades de ataques e de gols. Então, de forma geral, a tese me parece até interessante. Agora, isso vai provocar 9% de desemprego. Porque os elencos vão ter que ficar reduzidos, se são só 10 que entram em campo. Mas, por exemplo... No Palmeiras não, o Palmeiras lá tem um monte. Mas, por outro lado, aquela decisão simples que acontece em outros esportes, né, não seria mais fácil também, né, na mesma medida, eu acho, proporcionar um número maior de substituições, que o jogo possa ser mais dinâmico, né? Eu acho que o futebol é muito engessado nesse negócio. Mas aí eu acho que aí é o contra-argumento para a proposta do técnico argentino. Eu vou mandar para a FIFA minha sugestão se você aumenta a possibilidade de substituições, você vai ter a possibilidade de ter jogadores com mais fôlego, com mais preparo físico, os 90 minutos da partida. E o que acontece no basquete, no handebol. Mas hoje, o que a gente percebe é que muitas equipes fraquejam nos últimos 15 minutos da partida, justamente porque falta preparo físico, falta gás. Às vezes a temperatura. Então, não é à toa que depois que a FIFA estipulou a questão dos acréscimos ao jogo, então nós temos partidas com 5, 6 acréscimos às vezes, há uma infinidade de gols que surgem justamente nesses momentos finais. Verdade. Já houve campeonatos decididos nos acréscimos, né? Isso tem a ver também com jogada. Tem a ver com a questão do preparo físico. Então, eu a princípio acho que a ideia ela tem que ser estudada, ela poderia ser aplicada como teste em algum torneio sub-17 da FIFA, sub-15, sub-19, etc., para ver o que acontece. Mas eu também, a princípio, não acho uma ideia tão absurda. Você acha, Carlão? Não, só discordo um pouco ali, que o número menor de jogadores impediria que as equipes se fechassem. Eu fiquei pensando no esquema tático aqui do Dunga, 5-4-0 ou 6-3-0, né? Porque daí isso não deve verdade, ver. Os caras vão colocar jogadores atrás do mesmo jeito, então acho que não importa o número, né? Talvez essa ideia de mais substituições seja legal também, mas de fato, quando tem expulsões, o jogo fica mais elétrico, mas talvez ali, Zeca, quando você falou, me veio a cabeça, pode ser até um efeito psicológico dos jogadores, né? E talvez se o jogo começar com 10, vai ser uma retranca total ali. Por isso que eu acho que tem que ser feito o teste, tem que aplicar essa proposta, mas eu não acho que seja algo para os próximos anos. Não, concordo. Como você apontou, né? Se com 11 eles não aguentam correr 90 minutos, com 10 vai ficar mais difícil. Vai ser todo mundo se arrastando nos últimos 20 minutos de jogo, né? Mas fica aí o registro do nosso amigo argentino, tá ok? Bem, segundo tema, não sei, eu achei muito estranho como a mídia abraçou essa notícia. Bem, a gente viu lá o João Paulo Nascimento, o jogador que estava carregando a tocha, né, olímpica, ele é jogador da seleção basquete de cadeira de rodas, ele caiu da cadeira, e ele levantou praticamente sozinho, ficou ali claro que ele não tinha uma deficiência tão grave assim que o impedisse de andar, tá ok? E daí ele mesmo houve uma reação nas redes sociais, dizendo que isso não era comum e tal, e o que ficou patente foi um desconhecimento das regras do basquete em cadeira de rodas, tá? E ele explicou que nem todos os jogadores têm essas deficiências severas, né? E que a cadeirante não é aquela pessoa que tem total imobilidade, tá, ok? Mas não explicou, na verdade, eu acho que a mídia, não sei se vocês viram, alguma explicação razoável da regra do campeonato, de como é a participação desses jogadores. Então acho que a mídia fracassou em explicar para a audiência o que realmente ocorre e o que é um atleta cadeirante, né? Porque eu acho que se você colocar um grande jogador de NBA numa cadeira, ele é capaz de ele perder para um jogador que está lá acostumado, que pratica esse esporte há muito tempo. Como é o nome do jogador, Tuca Américo? João Paulo Nascimento. Ele foi entrevistado e ele disse que, na verdade, o problema que ele tem... chama Genovalgo. O problema que ele tem. Ele impede que ele permaneça em pé durante muito tempo, impede inclusive que ele caminhe com facilidade, e é por isso que ele faz uso da cadeira de rodas na prática do basquete adaptado. E também ele postou um vídeo nas redes sociais que ele mostra que vários atletas da seleção brasileira ficam em pé, tem algum... Mas eu concordo com você que faltou mais uma vez à imprensa um cuidado, uma preocupação de didatizar
questão, esse fato, e mostrar quais são as possibilidades que um atleta tem de poder participar do basquete em cadeira de rodas. É uma infinidade de gradações, né? Isso, então isso que eu queria explicar. Eu fui lá, fui buscar... Dizer isso, tem várias categorias, vamos classes. dizer assim, classes de deficiências que o jogador pode se encaixar, que o atleta pode se encaixar. Mas como que funciona isso na prática, ninguém explicou. Né? Então vamos lá, vamos aproveitar o momento aqui da regra. Eu fui buscar as regras do site de basquetebol em cadeira de rodas, né, que foi publicado, está lá no site da Confederação Brasileira de Basquete e Cadeira de Rodas. E o que acontece é o seguinte: cada jogador ele recebe um cartão que ele é anteriormente classificado em função da severidade da deficiência que ele tem. Né? E esses pontos, né, variam de 1 a 4,5, com gradação mudando de meio em meio ponto. Então é 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Ok? Mas para que isso? Para que cada equipe enquadra, né, tem uma pessoa na mesa que fica controlando isso, um classificador. Na quadra, a soma dos jogadores não pode superar 14 pontos. Né? Então o que acontece? Eu não posso pôr jogadores com 4,5, porque com 2 jogadores eu já tenho 9 pontos. Que é o espírito do esporte, de criar condições igualitárias de disputa entre as duas equipes. Embora eu acho que a própria cadeira, você tá preso na cadeira de roda, já impõe a limitação de você não usar as pernas. Né? Então acho que aí é uma especificidade da modalidade. Tá ok? E só é o que faz a Liga de Vôlei quando criou um ranqueamento das jogadoras. Isso. E cada equipe não pode ultrapassar o limite de pontuação, porque senão ela teria 6 jogadores da seleção brasileira. E aí acabou. E aí você tem a seleção brasileira num time só. Se bem que isso também tem resultado muito, porque o Rexona e o Osasco continuam quase sempre sendo finalistas, né? Se bem que este ano o Osasco não foi para a final, mas o Rexona foi para a final da toda Liga. a classificação tem lá seus defeitos e funciona em certa medida, né? Mas o que acontece, só para fechar então, se em algum momento lá durante o jogo, né, a equipe excedeu o limite de 14, alguém errou por você querendo, como é que eu posso dizer, tirar vantagem, né? Usar de forma equivocada o jogador com a pontuação mais, vai ser marcada uma falta técnica. Né? E tem que ter a correção imediata para que todos os jogadores das duas equipes não excedam 14 pontos. Então acho que isso é uma informação importante e nenhuma mídia explicou isso, simplesmente falou que a impressão que eu tenho acompanhando vários noticiários é que não era a questão da mobilidade. Mas mais uma vez fica comprovada a eficácia do Observatório do Esporte. Opa! Porque nós conseguimos fazer o que os meios de comunicação tradicionais não fizeram, Tuca Américo. Eu acho que era durante a Copa do Mundo, que tinha aquelas vagas especiais para deficientes físicos. E nos estádios, que tinha uma foto que era do Mineirão, de uma pessoa numa cadeira de rodas levantando para comemorar o jogo. Estava em pé assistindo ao jogo em pé. Só que também, da mesma forma, choveu críticas nela que ela estava sendo sacana, utilizando fingindo que era uma só que eu não vi nenhuma das reportagens indo atrás de falar com ela e perguntar se ela tinha alguma deficiência que só poderia fazer que ela pudesse ficar de pé, mas que não pudesse ter uma tinha no caso do atleta, como caso do atleta, né? Ele consegue caminhar com uma certa dificuldade. Foi o mesmo caso desses torcedores que depois eles se manifestaram e disseram nós podemos ficar em pé, mas não por muito tempo. Sim. E nós não teríamos condições de acessibilidade aos estádios se não fosse por meio da cadeira de rodas. Sim. Mas o que chama mais atenção no post, eles são os comentários, né? Preconceituosos. Isso é uma coisa lamentável e até mesmo assustadora. Não, e a função da mídia de corrigir isso e não ficar só falando, porque tudo bem, o atleta pode ter diferentes graus de deficiência, mas como que funciona isso no jogo? Né? Até porque nós estamos aqui às vésperas dos Jogos Paralímpicos aqui no Brasil, né? Então vamos ver se durante os Jogos os comentaristas, locutores, repórteres expliquem um pouco melhor como é que funcionam essas modalidades. Porque, vou ser sincero, jogar basquete numa cadeira de roda não deve ser nem um pouco fácil. Você que é fã do esporte, Carlos Napolitano. Não consigo nem jogar em pé. E agora vamos com Zeca Marques. Zeca, o que você trouxe pra gente essa semana? Bom, eu trouxe aquilo que o Tuca não trouxe, vou falar sobre vôlei. Na verdade não é sobre vôlei, é que vocês devem ter visto que na última semana o portal UOL publicou uma entrevista com o levantador Serginho,
que na verdade nem deve ter protagonismo nos próximos Jogos Olímpicos, né? Ele provavelmente não vai ser titular, não sei nem se ele vai ser convocado. Mas o Serginho já foi um grande jogador das últimas seleções do vôlei masculino. Você viu a entrevista? Não vi não, mas você está falando levantador ou líbero? Ah, desculpa, o líbero. É o líbero, desculpa, não. Ele deve participar do jogo, sim. A última vez que eu Ele está convocado. Ele está convocado, né? Naquele esquema, ele ainda é um grande líbero, né? Tem uma certa segurança. Mas talvez não seja titular. Talvez não seja titular, mas é aquele cara que vai agregar, que vai passar segurança, experiência para o grupo. É o líbero e não o levantador. Isso. Bom, o Serginho, nessa entrevista ao Portal UOL, ele disse que preferia que o Brasil não jogasse em casa os Jogos Olímpicos, pelo menos na questão do vôlei. E aí perguntou, mas por quê? Eu prefiro jogar fora, eu prefiro ser xingado, eu prefiro que eu tenha a torcida contrária a mim, porque aí eu consigo crescer e tenho um rendimento melhor. E aí é interessante, né? Havia um retrospecto que as últimas grandes conquistas do Brasil no vôlei foram fora de casa. Porque, vejam, o Brasil perdeu 3 fases finais da Liga Mundial em casa, 2002, 2008, 2015, e perdeu uma final de Mundial em 90 e um final de Liga Mundial em 95. Eu confesso que eu não consigo entender o que é Mundial e o que é Liga Mundial. Né? Não é quase a mesma coisa. Mas Mundial é a Copa do Mundo como se fosse o futebol. O Mundial é a cada 4 anos. E a Liga é todos os anos. Anual. Sim. Então o Brasil perdeu ou fases finais ou as decisões, né, de todas essas competições que eu citei aqui. E acho que, na verdade, por que eu destaquei essa questão? Porque isso aponta para algo que a gente já conversou aqui, que é o fato de o Brasil ter uma atuação dentro de casa, em todas as modalidades, se isso ajuda ou se isso atrapalha. Eu acho que para algumas pessoas pode ser um ponto positivo, né? Haverá um apoio das arquibancadas, mas para muita gente, a gente acho que chegou a discutir isso na semana passada, isso pode ser um ponto que vai criar uma pressão adicional, haja vista o que a gente teve nas 2 Copas do Mundo que o Brasil sediou aqui. A Copa de 50 não dá para dissociar que aquela pressão, né, aquele clima de já ganhou, afetou os jogadores, especialmente no segundo tempo do jogo Brasil-Uruguai. E a história também conta a pressão dentro de vestiário e tudo mais, né? O assédio. E os jogos de 2014, a Copa de 2014, apesar de ser um time com muitas fragilidades, não dá para deixar de compreender que o 7-1 também tinha muito a ver com aquele clima de que é possível ganhar da Alemanha. Né? Criou-se um clima nesse sentido, especialmente quando o Neymar se contunde na partida anterior e não ia poder disputar mais os jogos da Copa. Mas, enfim, vejamos o que vai acontecer. Eu acho que o Serginho aponta para uma questão que poucos atletas reconhecem e tiveram a coragem de vir a público e anunciar. Né? O Serginho sempre foi um cara muito coerente, um jogador muito coerente, muito sincero. Né? Outro dia ele deu um depoimento, até ele voltando para a seleção agora, o Bernardinho deve ter cobrado, que ele deu uma entrevista dizendo que ele fugia da concentração para jogar futebol, né? Que ele adora jogar futebol, e antes de ser atleta do vôlei, ele tentou ser jogador de futebol. Mas eu acho que ele aponta a verdade. Eu acho que quanto mais o atleta ou a equipe ocupa uma posição superior no ranking, com certeza a pressão é maior. Por outro lado, aqueles que estão mais tranquilos, que não têm um destaque muito grande em nível mundial, eles podem, com essa pressão, ganhar energia, motivação e se superarem em termos do que já haviam conquistado anteriormente. Né? Mas a gente já discutiu isso aqui em outros programas. Eu acho que isso vai depende muito da capacidade psicológica, né, de cada atleta ou do grupo. Né? E a questão de superar situações adversas, né? A gente lembra que numa final dos Jogos Olímpicos, o famoso nó tático que o técnico russo fez com o Brasil, invertendo o oposto. Mas eu acho que isso não é uma desculpa. Um nó tático você tenta reverter mexendo no seu time. Então ali foi um apagão mesmo, acredito, né? Porque você poderia ter um técnico bom, teria uma estratégia para recuperar isso. Então acho que existe aí, Zeca. Falta condicionamento físico também, né? Uma seleção já envelhecida. Eu lembro o Dante lá com gelo no joelho, né? A hora que ele saiu, não tinha quem colocar no banco. Isso nos Jogos de Londres? Nos Jogos de Londres. Então acho que isso daí vai ter para tudo quanto é gosto, viu, meu amigo Zeca? Falando em Londres e Inglaterra, eu queria citar o que houve na última segunda-feira no Campeonato Inglês, na partida West Ham e Manchester United. Não sei se vocês acompanharam, mas a delegação, o ônibus do Manchester United, chegando ao estádio do West Ham para disputar um jogo da Liga Inglesa,
foi apedrejado, foi alvo de toda sorte de arremesso de objetos. E aquilo chamou a atenção num futebol que, a princípio, parecia totalmente pacificado, desde a era Margaret Thatcher, quando se fizeram mudanças profundas na gestão do futebol inglês. A proibição do hooliganismo, o fato de haver estádios, todos eles com lugares marcados e plateia assistindo o jogo sentada, né? Punições severas para qualquer tipo de infração a essas normas de conduta dos torcedores. E aí chama a atenção, né, que, a princípio, duas equipes que nem teriam tanta rivalidade assim, o West Ham é uma equipe média para pequena na Inglaterra, o Manchester United, apesar da má campanha, ainda é um dos grandes ingleses, chama a atenção algo que é muito comum no Brasil, né? Sempre que há jogo de duas equipes muito rivais, os jogos de Libertadores, a depredação dos ônibus e antes ou depois dos jogos é uma coisa com a qual nós, infelizmente, nos habituamos, né? E quero saber qual vai ser a resposta das autoridades, que tipo de punição que o West Ham vai receber. Espero que seja uma punição exemplar. Agora, mais uma vez, isso só demonstra que essa pacificação, que inclusive a própria Liga Inglesa quer demonstrar, ela parece que é uma pacificação que não é totalmente verídica, porque há muitos focos de tensão. A sociedade inglesa é uma sociedade também bastante cheia de desigualdades e discriminações, né? E por falar nessa questão, eu queria relembrar o que houve na última quarta-feira no Morumbi, no jogo da Libertadores entre São Paulo e Atlético Mineiro. O São Paulo parece que colocou como meta a cada jogo de Libertadores bater o recorde de público do Campeonato do Futebol Brasileiro no ano, e bateu 61 mil pessoas, né, o público oficial. Só que aí, vejam, há uma discussão interessante na academia e na imprensa brasileira hoje sobre o tipo de estádios que nós queremos, se nós queremos estádios como as arenas da Copa, que exigem um tipo de comportamento e disciplina do público que não acontece nos estádios mais envelhecidos. Então é uma discussão em aberto, a academia é muito refratária a esse comportamento estabelecido nas arenas da Copa, inclusive com a lei geral da Copa, né? Mas o Morumbi, para mim, ele fica naquele limbo de que ele não é nem uma coisa nem outra. Não é um estádio tão precário, mas é um estádio que talvez não esteja sabendo envelhecer e não sabe se modernizar. Todos devem ter percebido o acidente que houve depois que o São Paulo marca um gol, logo no finalzinho do jogo. Uma grade no anel inferior do estádio cede com a pressão do público. Cerca de 2 dezenas de pessoas caem, algumas têm contusões e lesões um pouco mais graves. Mas enfim, eu acho que ali houve um erro de responsabilidade de múltiplos atores. Do organizador do jogo, o São Paulo, que não soube criar uma barreira que pudesse efetivamente oferecer segurança ao público. Um erro dos próprios agentes de segurança, seja a Polícia Militar, sejam os cuidadores do clube, que organizam um pouco a separação dos setores do público. E um erro dos próprios torcedores, porque eu me sentiria muito fragilizado se eu me debruçasse sobre aquele tipo de grade que estava ali para tentar segurar as pessoas. E aí, algo que é difícil disciplinar no Brasil. Normalmente, quando o jogo fica muito tenso, isso em diferentes setores dos estádios, as pessoas tendem a ficar em pé para assistir os jogos. E ali era um setor, vejam, não era arquibancada onde fica a torcida organizada, era um setor que não é tão barato no estádio do Morumbi, e as pessoas estavam em pé vendo o jogo ali, se suportando na grade. Então acho que é urgente que a gente repense essas questões. Numa pesquisa recente, o Morumbi tinha sido apontado com várias fragilidades estruturais. Então é possível que a gente previna essas questões. E aí, se o público vai assistir em pé ou se vai assistir sentado, que se criem condições para que ele assista em pé, se ele quiser, e que se criem condições para que ele assista o jogo sentado, se ele também quiser. Eu acho que tem a questão que você apontou, né, Zeca, de comportamento, né? Eu acho que a gente precisa rever isso. Que tipo de comportamento você tem que ter durante o jogo, né? Todas as pessoas ali, todas juntas, né, prensadas junto ali, aquela grade frágil com cabo de aço, que é até perigoso, você rompe a parte de cima, o cabo de aço também vai te machucar. Sim. Né? Então acho que você apontou, acho que tem erros. Estou tentando lembrar, muitos. nesse anel inferior do Morumbi, antigamente eram bancos. Eram bancos de madeira. Bancos de madeira e contínuos. Inteiriços. Então não havia possibilidade da pessoa que está atrás passar para frente. Agora são cadeiras. Sim. O que acontecer é a pessoa ficar em pé em cima do banco. Com né? espaços entre as cadeiras. Então talvez Sim. isso facilite ou facilitou as pessoas de andares ou de cadeiras mais superiores descerem até o alambrado. Sim. Isso criou um efeito avalanche, que nem aconteceu lá no Rio Grande do Sul.
num dos primeiros jogos da nova Arena do Grêmio. Tanto que os novos estádios, eles têm grades que impedem as pessoas de se deslocarem por cima das cadeiras para fazer a avalanche. Não, justamente. é preciso repensar tudo isso, porque o estádio do Corinthians, por solicitação das torcidas organizadas, retirou as cadeiras da parte atrás de uma das balizas onde ficam as organizadas. Então, é uma opção, pedido dos próprios torcedores. Sim. Na Europa, em vários estádios, as torcidas organizadas ficam em lugares, assistem aos jogos em pé. Em alguns deles sequer há cadeiras também. Geral. Ou são cadeiras retráteis, elas podem ser fechadas com uma chave e aí também não tem o risco de se depredar esse tipo de cadeira. A gente precisa repensar tudo isso. Entendeu? O estádio tem que oferecer, tem que prever o tipo de comportamento do torcedor. E aqui no Brasil, eu sei que muita gente não gosta de assistir, especialmente um jogo tenso como foi esse, que aliás foi um jogo horroroso, um jogo cheio de faltas, muitas infrações, violentíssimo. Ó. É um jogo tenso, o torcedor fica tenso, e às vezes ficar em pé é uma maneira de aliviar a tensão um pouco. Só uma questão numérica que é um absurdo, né? O estádio estava cheio, lotado com 61 mil torcedores. Isso. Esse mesmo estádio já teve 120, quase 130 mil torcedores. Sim, exatamente. É uma coisa... em que condições, né? Você ouvinte está sintonizado na 105,7 Unesp FM. Vamos agora para a matéria da semana sobre direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Existe uma dúvida a respeito da primeira partida de futebol transmitida pela televisão no Brasil. Oficialmente foi entre Santos e Palmeiras. A partida aconteceu na Vila Belmiro com vitória do time da Baixada por 3-1. Contudo, jornalistas como Juca Kfouri e Silvio Luiz dizem que o primeiro jogo foi a final do Campeonato Paulista de 1954 entre Palmeiras e Corinthians. Vale lembrar que naquele tempo as partidas eram transmitidas em preto e branco. A primeira transmissão em cores aconteceu durante a Copa de 1970 no México. O jogo foi a estreia do Brasil contra a Tchecoslováquia. O primeiro jogo de futebol na Rede Globo foi em 1965. O Brasil de Pelé enfrentou a União Soviética do goleiro Yashin. A partida terminou empatada por 2-2. 117 mil pessoas estavam presentes no Maracanã. A partir dessa data, a Globo se consolidou e tomou hegemonia nas transmissões de futebol no Brasil. Em janeiro de 2015, a empresa norte-americana Turner comprou o canal esportivo Esporte Interativo. A Turner colocou bastante dinheiro no canal e venceu a ESPN na disputa pelos direitos da Liga dos Campeões da Europa para a TV paga. Agora, o Esporte Interativo disputa com a Globo a transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2019. Para o gerente de aquisições da ESPN, Carlos Maluf, toda a concorrência é bem-vinda. A gente vê como toda a concorrência é benéfica. A entrada de mais um competidor divide mais o bolo, mas toda a concorrência é sempre bem-vinda. A ESPN possui os direitos da Copa do Brasil dos profissionais e das categorias Sub-17 e Sub-20. Mas Maluf fala que a emissora não tem planos para adquirir o Campeonato Brasileiro. Tem as nossas prioridades, como o futebol internacional, NFL. Compramos a Copa do Brasil por entendermos que vale a pena, e o Campeonato Brasileiro a gente tem interesse, mas no momento não pretendemos fazer nenhuma proposta pelos direitos. Analisando todos os fatores, a gente só analisa de longe todo esse mercado. Até agora, o Esporte Interativo assinou contrato com 15 equipes do futebol nacional. Dentre essas equipes está o Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. O vice-presidente de marketing e mídia do clube, Luiz Henrique Nunes, explica o que levou o Inter a assinar com o Esporte Interativo. Eu diria que a principal razão pela opção pelo Esporte Interativo, ela não se deu tanto pela questão do valor, apesar do valor ter sido bastante significativo. A Globo tinha como proposta para os canais fechados 60 milhões por ano para dividir entre 20 clubes, e o Esporte Interativo entrou com uma proposta 9 vezes, quase 10 vezes superior à da Rede Globo. Claro que isso é significativo, pesou na nossa decisão, mas entendemos que a possibilidade de termos concorrência no mercado seria muito salutar, como se comprovou, logo após a própria negociação da Globo evoluindo, da primeira proposta até o final. Luiz Henrique também fala que o antigo modelo de contrato oferecido pela Globo não agradava. Comum, de conhecimento do mercado, que existe uma satisfação quanto ao modelo, a divisão dos valores, onde duas equipes ganhavam valores muito maiores que as demais. Este modelo
da negociação individual e pagando para alguns mais do que pagavam para os outros, isso realmente não é agradável. Apesar dessa insatisfação, o gerente de marketing e mídia do Internacional destaca que a Globo continua sendo um parceiro importantíssimo para os clubes. A Globo é um parceiro importante, está há muito tempo com as equipes e continua sendo parceiro. Nós temos contrato com a Globo até o final de 2018 e todas as demais possibilidades, porque nós fechamos somente TV fechada, elas continuam abertas. Possibilidades muito fortes de nós renovarmos o contrato com a Globo para as outras mídias que estão disponíveis. Mesmo assumindo uma posição agressiva no mercado, o esporte interativo está longe de abalar a hegemonia da Globo. É o que afirma o jornalista do portal Trivela, Felipe Lobo. O esporte interativo entrou na briga pelos direitos de mais campeonatos, então é bem possível que a gente tenha concorrência que não havia antes. Então, pelo menos em alguns setores, como no caso que eles entraram do Campeonato Brasileiro, na disputa pelos direitos de TV por assinatura, que é só um pouquinho de concorrência em alguns setores. Felipe destaca que a concorrência do esporte interativo melhorou as condições dos contratos das equipes com a Globo. Acaba sendo bom porque não só aumenta o preço, né, o que faz com que os clubes ganhem mais dinheiro, mas é importante também porque as condições são mais negociadas também, né? Até uma das razões que o EI acabou sendo preferido por alguns clubes que assinaram com eles é justamente prometer condições que a Globo não oferece. Então, horários melhores, falar o nome dos estádios que tem naming rights, e, enfim, algumas coisas que a Globo nem negocia. Então, nesse sentido, acaba sendo bom pelo lado financeiro, mas também pelo lado de criar condições diferentes. Ele ainda diz que certos clubes já até alteraram suas formas de negociar seus contratos, considerando inclusive novos critérios como o recebimento do dinheiro das emissoras. Olha, não sei se vai mudar. Eu acho que o que pode acontecer é que as emissoras e principalmente a Globo passe a ter uma postura diferente no mercado, também oferecendo condições melhores. Alguns clubes já negociaram com a Globo com outros modelos de negócio envolvidos. Então, por exemplo, alguns clubes já negociaram que a divisão de TV do dinheiro total tem que ser baseada em critérios que não sejam só audiência. Entrem também o critério técnico, o critério de posição na última temporada, enfim, coisas que não se discutia antes. O jornalista do portal Trivela, Felipe Lobo, encerra dizendo que a complexidade de fiscalização das novas exigências nos contratos individuais favorece a criação de uma liga dos clubes independente da CBF. Nessas últimas rodadas de negociação, os clubes começaram a colocar condições que são difíceis de cumprir em contratos individuais. Então, a gente falou um pouco de condições de divisão do bolo total de dinheiro de TV. Mas como o contrato é individual, é muito mais difícil fiscalizar isso, né? Como vai ser feita essa divisão. Então, acho que os clubes vão ter que perceber, ou mais do que perceber, agir para formar uma liga que negocie por todos os clubes e não só contratos individuais. É muito difícil que você fiscalize o cumprimento disso, né? Essa foi a matéria da semana. Agradecemos ao gerente de aquisição da ESPN Brasil, Carlos Maluf, ao vice-presidente de marketing e mídia do Internacional de Porto Alegre, Luiz Henrique Nunes, e ao jornalista do site Trivela, Felipe Lobo. Agora, para comentar a matéria da semana, a gente tem aqui um dos produtores da matéria, que foi Isaac Toledo. Bom, Isaac, o que você está achando dessa disputa entre o Esporte Interativo e a Globo sobre os direitos do Campeonato Brasileiro a partir de 2009? Um abraço, Heitor, abraço a todos da mesa. Primeiramente, fazer uma homenagem à Jéssica, nossa colega aqui do Observatório durante o ano passado, que infelizmente decidiu sair porque os horários não estavam batendo com outros projetos. Queria agradecer ela por ser minha parceira aí durante todo esse tempo. Foi bem interessante fazer essa matéria porque no começo foi essa disputa do esporte interativo com a ESPN pela Liga dos Campeões da Europa, o que gerou muita discussão, falaram que ia perder público, e agora o esporte interativo tenta no futebol nacional. Como os entrevistados falaram, é benéfica porque você fomenta o mercado, você tirou a Globo da zona de conforto, ela teve que melhorar as condições para os clubes, que nem o Luiz Henrique disse, o Inter optou, teve uma proposta financeira melhor, mas os outros clubes que optaram pela Globo também tiveram vantagens, e isso aí vai ser bom para todo mundo no final. O que eu achei mais interessante foi o que o Felipe Lobo disse, que isso pode fomentar a criação de uma liga para que os contratos sejam
discutidos em bloco, porque individualmente pode complicar muito. A gente viu o caso, né, que tem a Lei Pelé, que para uma TV transmitir um jogo, ela tem que ter o direito das duas equipes. Então, como o esporte interativo tem 15 clubes, a Globo também tem entre 10 e 15 clubes, vários jogos não seriam transmitidos, e às vezes poderia ser até jogo do Corinthians, do Flamengo, que são os carros-chefes da Globo. Então talvez os dois canais negociem para que não fiquem sem transmissão de jogos, os torcedores, claro, que são a principal parcela, também não fiquem sem a disputa dos jogos. Vamos agora para os comentários do Leonardo Guerino, que produziu a matéria junto com o Isaac. Leonardo, quais são seus pitacos para a matéria? Olá, Heitor. Olá a todos os amigos da mesa. Eu gostaria de frisar principalmente a dificuldade que eu e o Isaac tivemos para conseguir fontes para essa matéria. Tentamos contato com o esporte interativo e tentamos com a Globo. Infelizmente, não nos deram retorno, não nos deram resposta. Que seria muito interessante se os dois apresentassem seus pontos de vista sobre essa briga entre os direitos de transmissão. Essa briga não, essa disputa, né? Essa disputa de mercado pelos direitos de transmissão. Isso é briga de cachorro grande. Com certeza, com certeza. Mas o Luiz Henrique Nunes, vice do Internacional, ele disse assim que não é esse o ponto não é a disputa entre os dois, e sim as novas condições que o futebol está tendo graças a essa concorrência. Gostaria também de frisar que tentamos contato com mais de 10 clubes que fecharam com o esporte interativo e só recebemos resposta de 2. Um do Ceará, que não pôde nos atender por um problema pessoal do presidente, que conversei com o assessor de imprensa dele, e agradecer ao vice-presidente do Internacional, que foi um dos clubes que nos atendeu, que nos deu retorno da matéria, que foi também muito interessante a fala dele, que nos apresentou, inclusive, os valores que a Globo e o Esporte Interativo ofereceram pelos seus direitos de imagem de transmissão. Eu vou passar aqui os valores que o Luiz Henrique me falou, que a Globo ofereceu primeiramente 60 milhões por ano. E o Esporte Interativo cobriu essa proposta com um valor cerca de 10 vezes maior, cerca de 600 milhões. Então é uma diferença exorbitante. Depois... O que o câmbio não faz de diferença, né? E depois a Globo foi aumentando sua proposta, inclusive fechou com outros clubes que também esperaram seus valores subirem para eles fecharem. E o Internacional acabou fechando mesmo com o Esporte Interativo a partir de 2019. Eu gostaria também de frisar outra coisa que o Felipe Lobo disse, o jornalista do Portal Trivela. Sobre os benefícios que essa concorrência do esporte interativo tem trazido para o futebol, que os clubes passaram a exigir novas formas de serviços das emissoras, inclusive dizer os naming rights das arenas, organizarem jogos em diferentes horários, em outros dias. Isso tudo tem revolucionado as formas, porque antes, de acordo com os depoimentos que a gente pegou, antes não era nem discutido. Então agora já tem uma nova visão sobre esses assuntos. Os jogos às segundas por conta disso? Não sei dizer se é por conta disso exclusivamente. Não. Eu tenho essa informação. Esse horário das 20 horas, ele tem... A função dele é vender o Campeonato Brasileiro para outras praças, para o exterior. Então esse é um horário que pode se adequar à grade de emissoras da Europa, de outros países. Inclusive a discussão era da mudança do nome, porque eles dizem que Brasileirão é um nome difícil de se pronunciar em outras línguas. Então eles queriam colocar Brazilian League, alguma coisa assim, para facilitar essa venda do campeonato. Imagina o chinês falando Brasileirão, né? Não, então é por isso que o Corinthians é o time mais transmitido, então, porque já é o nome em inglês. Corinthians, então é muito fácil vender os jogos do Corinthians no exterior. Ou como os meus amigos argentinos dizem, você torce pro Palmeira? Palmeira? Mas, Guerino, o que eu queria comentar é o seguinte: eu não tenho pena de ninguém nessa disputa, porque o Esporte Interativo tem por trás um conglomerado gigantesco de mídia. É o Grupo Turner. Então, às vezes eu fico desconfiado também de quais são esses interesses beneméritos que o Esporte Interativo quer trazer para o Campeonato Brasileiro.
Assim como a Fox, quando chegou ao Brasil, que tem o nome Fox por trás, ela vinha com a ideia de revolucionar as transmissões esportivas, comprou os direitos da Libertadores, no ano em que o Corinthians disputava, né? Sim. Ela detinha os direitos, inclusive, dos jogos do Corinthians. E depois, passado esses anos todos, eu não acho que a Fox tenha revolucionado nada. A Fox é a minha última opção para Não inovou tecnologicamente, não inovou a linguagem da transmissão, não inovou. Tanto que os profissionais que foram para a Fox eram os renegados das empresas onde a gente assistia os demais jogos. A Fox teve gente da Sport TV, da ESPN, da TV aberta. Aquele que era admitido numa emissora ia parar na Fox. Né? E o esporte interativo, eu queria destacar outra questão, para mim é o que faz as piores transmissões de jogos de futebol da TV fechada no Brasil. São transmissões horrorosas, com uma qualidade assim pífia. Né? O Carlão, o que você tinha dito para nós em off, Carlão? Eu assisti um dos jogos da Champions League e a narração do jogo parecia que o narrador estava histérico, que ele só berrava. Né? Até ruim de assistir o jogo pelos becos que ele dava durante a partida. Então não é uma forma de locução, de narração, ele está acostumado e habituado. Eu tentei também assistir alguns programas de debate no Esporte Interativo, eu vou dizer que eu não consegui. Aquilo parece retransmissora de Globo, de Bandeirantes Record, o interiorzão do país, que tem aquela coisa muito paroquial, né? Sim. Uma discussão extremamente ínfima, né? Que não leva a nada. Agora, obviamente, qualquer tipo de concorrência como essa é benéfica para os clubes, é benéfica para o próprio mercado de anunciantes. Cria espaços para outras equipes. E acho que estava na hora de a Globo ser confrontada. Agora, a Globo vai permanecer talvez hegemônica, porque por enquanto a TV aberta, ela nada de braçadas. Essa briga resume-se, no fundo, a TV fechada. Vale dizer que essa nova proposta de contrato só se inicia em 2019. Então, o Globo até o final de 2018 todos os direitos só sobre ela. A gente não sabe se o esporte interativo vai depois invadir alguma emissora de TV aberta a partir desse início aqui, que parece muito promissor. Mas hoje, com a diminuição do número de assinantes de TV fechada no Brasil, vem diminuindo nos últimos meses, depois de uma década de crescimento, o cidadão que vai assistir ao jogo no domingo à tarde vai assistir na TV aberta. Né? E a Globo tem a grande vantagem da Globo, a infraestrutura que ela criou durante a sua existência. Né? Com então transmissoras no país todo. No país todo e agora com qualidade. Então Sim. A gente tem aí os canais com qualidade em alta definição. Né? Se vocês compararem, por exemplo, em Bauru, é uma coisa até contraditória. A qualidade do sinal da Globo aberta em HD é melhor que a qualidade da TV paga. Sim, é verdade. A qualidade de som, de imagem é melhor na TV aberta. Então acho que isso é estratégico. E pensando também que o futuro da televisão, com todas essas novas tecnologias, é a transmissão de eventos ao vivo e de dramaturgia. Então a Globo vai viver de jornalismo, esporte e novela. Né? Então o esporte é estratégico para ter a manutenção da sua audiência por um tempo ainda. Telenovelas, séries, que é o período mais noturno, mas se você pega a programação até a novela das 7, ela... Tem um nome bonito para isso, Tucameco. Ficção seriada televisiva. Ficção seriada televisiva, isso aí. Tá? Então acho que tem todas as questões. Agora, é importante apontar também que essa possibilidade de ter alguns jogos, né, embora não sejam todos pelo esporte interativo, diminui um pouco a programação do canal Premier, que é à la carte. Você tem que pagar aí R$80, R$100 para ter essa assinatura a mais. Ou seja, você já paga a assinatura da TV a cabo e tem que pagar a mais para ter os jogos. E alguns jogos que eram exclusivos dos canais Premium à la carte vão estar disponíveis na TV paga mais barata, no pacote mais básico, que deve ter o esporte interativo, né, dependendo da operadora. Uma dúvida que eu tenho é se esses direitos de transmissão para a TV paga inclui os contatos de transmissão via internet, que o esporte interativo, talvez eu acho que é o grande fator que foi bom deles nos últimos anos, foi o EA Plus, que eles conseguem fazer a transmissão da Champions League, da Copa do Nordeste, de tudo que eles transmitem via internet. Aberto, sem custo? Não, eles têm uma assinatura de R$ 9,90 por mês, se eu não estou enganado. E tanto que a Champions League, eles transmitem simultaneamente vários jogos ao mesmo tempo. Essa é uma questão que a Globo ainda não se adaptou, né? Mas ela tem o Sport TV Play. Ela tem o Sport... Ela tem o Sport TV Play, mas é o Sport TV Play para quem é assinante... Você pode assistir ao jogo ao vivo. Pode assinar. Jogos que não estão sendo exibidos sem ser pro pay-per-view. Basta você ter a assinatura do canal a cabo. Sim, se eu quiser agora aqui entrar pelo meu tablet, pelo meu computador, nos canais Sport TV, como tem o ESPN Watch, tem a Fox também, que tem um nome que eu não lembro.
Qual que é o nome da A HBO tem a também. HBO tem, né? Mas, por exemplo, a Globo não resolveu a questão da transmissão dos jogos abertos pela internet. Algum tempo atrás, o Thiago Leifert fez narração de alguns jogos da Champions que passaram exclusivamente por internet. Pelo Globo Esporte. No Globoesporte.com, né? Mas a Globo não transmite os jogos ao mesmo tempo que está em canal aberto pela internet. Por uma questão das afiliadas, do pacote publicitário local. Então, isso vai demorar tempo para ela resolver, porque é uma questão contratual e como ela está estruturada também em termos de afiliadas, né? A Globo tem... não lembro mais. Ela tinha, há alguns anos atrás, só 2 emissoras, fora Rio e São Paulo, que eram da própria Rede Globo, que inclusive era Bauru, que depois foi vendida para o J. Ávila. Não tem a Brasília, Tem Brasília, mas são poucas. Belo Horizonte e Recife. São poucas, diminuiu muito. Mas o que quer dizer isso? Você tem que repartir o bolo com as afiliadas, tem que repartir o bolo com a publicidade local. E isso não está resolvido ainda na plataforma de internet. Mas será que o esporte interativo vai se utilizar dessa TV paga? Então, isso é uma coisa que poderia gerar mais dividendos para o esporte interativo. Você criar um modelo que, para quem tem assinatura paga, acesse todos os jogos. Seria possível responder isso, Heitor, se tivéssemos o retorno do esporte interativo? Porque buscamos ele e a Globo para falar sobre essas questões. Mas infelizmente eles não atenderam o nosso contato. Como também li outras matérias, que eles também foram consultados sobre essas questões e também não se pronunciaram. Eu não tenho os números agora, mas eu lembro que eu li algum tempo atrás, o que envolve em dinheiro o Campeonato Brasileiro é uma soma astronômica. É muito dinheiro. Então o que a Globo pagava para os clubes ainda era pouco, né? E fora a questão dos times que tinham pouca visibilidade. Mas, Tucamérico, você está ligado na internet nesse exato instante? Vamos checar. Não, porque na quarta-feira à noite o Juca Kfouri publicou uma nota no seu blog, aliás, uma nota que eu diria que tem uma pequena pitada de maldade, em que ele noticiava a demissão do presidente do esporte interativo no Brasil. Sim, né? foi. Me foge o nome agora do presidente, por isso que eu queria que você tentasse descobrir o nome do presidente do esporte interativo. E aí havia uma nota oficial da empresa, vinda dos Estados Unidos, dizendo que ele era um ótimo profissional, que ele ia se dedicar a outros projetos dentro da própria empresa. E o Juca Kfouri meio que ironizava um pouco essa história, né? Que é padrão qualquer funcionário que deixa de ocupar um posto de destaque. E isso, segundo o Juca, apontava para um descontentamento do esporte interativo, no sentido de que esse presidente só conseguiu fechar contrato com equipes que não fazem parte das principais torcidas do Brasil, exceto talvez o Internacional de Porto Alegre. Mas dentre as grandes torcidas, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco, né, os 5 primeiros, nenhum deles fechou com o esporte interativo. Então, o que o Juca indicava, que a empresa não estava contente com os rumos, né, com essa tonelada de dinheiro que ele tinha nas mãos para negociar e que, de certa forma, o resultado não tinha sido tão positivo assim. Eu tenho a lista aqui de alguns clubes que fecharam com o esporte interativo. Tem o Atlético Paranaense, o Internacional, Santa Cruz, Santos, Coritiba, Paysandu, Ponte Preta e Figueirense. Figueirense não é da Série A, desculpa, ele não entra nessa lista, mas também fechou. Além desses, Ceará, Joinville, Paraná, Sampaio Correia e o Figueirense, como eu disse antes, fecharam também com aí. São alguns dos clubes. Não tem grande torcida. O nosso querido Heitor Facini descobriu aqui, o Edgar Diniz, que não é mais o presidente. Agora, o Leonardo, tirando o Internacional de Porto Alegre, se a gente for fazer qualquer pesquisa aqui, Ibope, Datafolha, eles vão responder por 1%, 2% de torcedores no Brasil. Então, para o mercado de anunciantes, você fechar com 10 equipes que tem 1%, você tem 10% do mercado. Se eu fechar com o Corinthians, já tenho 25%, 30%. Né? Se eu fechar com o Flamengo, é exatamente a mesma coisa. Então, eu, mais uma vez, acho que a nota do Juca tem assim uma pitada de maldade, mas é muito irônica com o fato de um presidente, neste momento, ter sido destituído do cargo do esporte interativo. Né? E outra coisa... Fica a dúvida. Há um descontentamento da empresa porque os resultados não são os esperados? Interrogação. E outra coisa, um fato interessante, né? O esporte interativo fechou com o Internacional e, ao que tudo indica, o Grêmio fechou com a Globo. O clássico não vai ser transmitido em nenhum dos 2 canais pela atual Lei Pelé. Como também Santos e São Paulo também não será transmitido, ou Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras também não será televisionado. Mas vale lembrar que isso apenas em 2019. Quem sabe a Lei Pelé
Até lá não se altera baseado nesses novos critérios. Ou se cria uma liga única de clubes para discutir essa nova forma de transmissões, agora que o esporte interativo entrou. Você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. A locução foi minha, Heitor Fassini. Os comentários foram de Zeca Marques, Tuca Américo e Carlo Napolitano. A equipe de reportagem é composta por mim, Heitor Fassini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo e Leonardo Del Sante. A direção é de Silvestre Oliveira. Produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação, Esporte e Futebol da Unesp. Até semana que vem. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas